Fala aí, meus amigos, vamos para mais um vídeo, Teclas Daniel na área. Esse vídeo vai para o canal Teclão. Algumas pessoas repercutiram bastante na última live a respeito desse vídeo do Jorge Igor. A gente vai analisar o que ele vai dizer aqui e comentar um pouquinho em cima, tá, rapaziada? Pelo que parece, ele faz bastante críticas no Zubeldia, no trabalho aí que ele vem fazendo no São Paulo, nesse momento horroroso que o São Paulo está vivendo, né? Vamos ver o que ele vai dizer. Vou deixar aqui alguns momentos uma pausa para deixar também a minha opinião. Sobe o like, se inscreva no canal que ajuda muito e vou deixar o canal do Jorge Igor aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos embora. Dos dois que vi ontem. Bom, Mirassol já tem 14 pontos no Campeonato Brasileiro. 14. Em 10 rodadas, em 30 pontos disputados. O Mirassol tem quase 50% de aproveitamento. Tem time grande no Brasileirão que não chegou nem à casa dos 2 dígitos ainda na competição. Então, veja que trabalho interessantíssimo com orçamento baixo está sendo feito do time do interior de São Paulo, que disputa o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Foi até o que eu falei no nosso pós-jogo, né? Esse sim, o treinador do Mirassol, no caso, tira leite de pedra do time dele. Orçamento baixo, time que acabou de subir da Série B para a Série A, né? E está conseguindo fazer uma campanha razoável, uma campanha boa pelo que tem, né, de orçamento e tudo mais aí que engloba o futebol. Então aqui já concordo totalmente com ele, a mesma coisa que eu disse no nosso pós-jogo. Excelente o trabalho do Mirassol. Com um elenco galáctico, né? Acho que é aí que a gente tem que começar a nossa discussão. A escalação do Mirassol, que ganhou ontem do São Paulo, foi a seguinte: Walter, Lucas Ramon, James, João Vitor e Reinaldo. Reinaldo que bateu pênalti, aí fez a dancinha na bandeirinha de escanteio, depois beijou a bandeirinha de escanteio, tudo certo. Comemorou e mostrou respeito ao ex-clube ao mesmo tempo. Viu como é possível? Eu não quero recriminar aqui quem não comemora, mas caramba, gol é para se comemorar sempre, sempre. Em respeito ao seu atual empregador, a quem paga o seu salário. Acho que o Reinaldo foi perfeito ontem. Seguindo com a escalação, Neto Moura e Danielzinho são os dois volantes. Uma linha de 3 no meio campo com Negueba, Iago Felipe e Gabriel. E o centroavante, Edson Carioca. Com todo o respeito, vamos começar fazendo esse exercício aqui. Essa escalação é melhor que a do São Paulo? Mesmo Nem a pau. com os desfalques. Olha a escalação do São Paulo de ontem. Rafael Ferrarese na direita, um terceiro zagueiro e caindo como lateral direito também. Alan Franco, Arboleda, Enzo Dias. Alisson e Pablo Maia, os dois volantes. Lucas Ferreira, Luciano e Oscar. Lucas Ferreira pelo lado direito, o Oscar caindo do meio para a esquerda, o Luciano como um 10. Eu não gosto do Luciano fazendo essa função, mas o Beldia gosta. E André Silva no ataque. Tem muita gente que também não gosta de ver o Luciano de 10. Só que o treinador é o Zubeldia. E as pessoas estão cegas e tapam os olhos, amenizam essa decisão do treinador em colocar o Luciano de 10. Então tem muita gente que não gosta e fica quieto, porque é o Zubeldia, tá? Vamos lá. Olha a diferença dessa escalação. Ah, tá sem o Lucas Moura, Jorge. Verdade. Ah, tá sem o Caleri, Jorge. Verdade. Ah, tá sem o Ferreirinha, Jorge. Verdade. Mas é uma escalação mais do que suficiente para dentro de casa fazer pelo menos um primeiro tempo decente contra esse time do Mirassol. Porque o primeiro tempo Exatamente. São Paulo, decente ele não foi. São Paulo conseguiu sair por intervalo dentro de casa contra essa escalação de um Mirassol modesto, bonitinho, trabalho bem tocado lá pelo Rafael Guanais, mas um Mirassol modesto, pobrinho. Na realidade da Série A, Mirassol é pobre. Comparado com o tamanho do São Paulo, o orçamento das equipes da Série A. Se você comparar o Mirassol com a folha do Santos, que é vice-lanterna, o Mirassol tem quase 3 vezes mais pontos que o Santos no campeonato. Se você comparar a folha de um e de outro, o Mirassol é o pobrinho na história, mas quem tem 14 pontos é o Mirassol. Porque o trabalho está... Sem contar a torcida também, né? O tamanho da torcida desses clubes com o Mirassol. Bem feito. Contra esse Mirassol pobrinho, o São Paulo fez de novo um primeiro tempo horroroso. De novo. Um primeiro tempo desqualificado do São Paulo no Morumbi. Quer ver os números? Eu vou mostrar para você números do flash score do jogo.
No geral, o São Paulo conseguiu terminar com mais posse de bola, mas no empate técnico, 51-49. No recorte de tempo, o Mirassol no primeiro tempo teve 56% de posse. 13 finalizações no total do São Paulo contra 7 do Mirassol. As duas equipes acertaram a mesma quantidade de finalizações no alvo. 3 do São Paulo, 3 do Mirassol. E pelos critérios do Flash Score, o São Paulo não teve chance clara do jogo contra 2 do Mirassol. E saíram 2 gols, o Mirassol venceu por 2-0. Cara, isso é ridículo para um clube do tamanho do São Paulo e com investimentos que tem. Até que o São Paulo não fez grandes investimentos, de fato não fez na temporada. Mas com o que tem, pô, e mesmo não sendo um investimento caro, você trouxe jogador de alto nível, que é o Oscar, que é o Wendel, trouxe o Enzo Dias, que ninguém botava muita fé e tá surpreendendo. Chegou o Cédric Soares para completar o time, querendo ou não, você pode questionar os jogadores, né? Mas o São Paulo tem time para bater de frente, cara, para jogar melhor. A questão é jogar melhor. O São Paulo não joga nada, o São Paulo sofre para fazer gols, o São Paulo sofre para criar jogadas. E sem contar que o São Paulo tem o terceiro pior ataque do campeonato. O time do tamanho de São Paulo não pode ter esses números, rapaziada. O Flash Score faz o melhor acompanhamento dos jogos do Brasileirão, disparado. O mais detalhado, placar ao vivo, as estatísticas em tempo real de todos os jogos, estatísticas completas. Eu fiz vídeo aqui, também num domingo pela manhã, depois da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro contra o Sport. O que eu vi no primeiro tempo de ontem, nós estamos na 10ª rodada, foi o que eu vi no primeiro tempo contra o Sport. Um time lento, um time moroso, um time que não sabia muito o que fazer com a bola, que não criava absolutamente nada. Ontem o Oscar completamente sumido, o São Paulo numa insistência de bola longa. André Silva, tenta dar uma clareada aí, tenta dar uma arrumada, uma ajeitada pra gente ver o que acontece. O São Paulo numa dependência disso, né? Então o que eu vi ontem foi uma repetição. Uma repetição do que eu já vi o São Paulo fazer em outros primeiros tempos dentro do Morumbi nesse Campeonato Brasileiro. Galera, o São Paulo joga mal em diversos jogos e sempre a gente espera uma mudança, né, cara? Uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento tático também, de esquema. E o Zubeldia não vem com essa mudança. E é algo que a gente vem falando desde quando ele chegou no São Paulo, desde o ano passado. Então, o primeiro tempo do São Paulo, me faltam palavras para descrever. Eu acho que as que eu usei ainda não são suficientes para descrever, para expressar o quão ruim foi o primeiro tempo do São Paulo. E o São Paulo acaba tomando os gols. O Mirassol, cara, fez aí um jogo de calma, posse de bola, circulação, de um time tranquilo, de um time que sabia exatamente o que queria fazer no jogo. Muito. Você olhava o São Paulo sem ideias e o Mirassol ali fazendo o joguinho dele, trabalhando e tal, você via, caramba, que diferença. É o time que tem proposta de jogo, né, galera? É o que a gente falou no pós-jogo. A gente via um time que tinha uma proposta de jogo, sabe o que tem que fazer na partida. O São Paulo não sabe. O São Paulo, quando entra em campo, não sabe o que tem que fazer. O Mirassol sabia o que fazer contra o São Paulo e venceu o jogo. De um time que hoje tem um trabalho que vai fluindo melhor do que o outro. O trabalho do Zubeldia é um trabalho que não flui. Existe o fator DM? Claro que existe. Claro. Eu não vou discutir isso aqui, eu não serei canalha, hipócrita de tirar isso da equação. No domingo passado, eu citei 2 vezes essa questão na análise. Eu fiz uma... Galera, e tem um detalhe, o que ele tá falando aí, né? Claro que tem isso, até pontuamos também no pós-jogo essa situação de desfalques. Mas quantos jogos o São Paulo fez com todos à disposição e o São Paulo não entregava nada? Quantos jogos o São Paulo tinha opções no banco de reservas, onde o Zubeldia trocava 6 por meia dúzia e tinha as mesmas cartas como peças para ser alteradas em todos os jogos? Isso desde o ano passado. Quantas vezes o Zubeldia utilizou Marcos Antônio, aliás, utilizou Lisieiro no lugar do Marcos Antônio? O Marcos Antônio no banco, o Lisieiro jogava mais. Quantas vezes isso aconteceu? Né? Vamos lá. Uma crítica ao trabalho do Zubeldia, a falta de ideias desse time, a falta de controle, de domínio, etc.
E em 2 ocasiões, no mesmo vídeo, eu falo do assunto desfalques. Então, você não vai me acusar de ser maldoso com o Zubeldia, rigoroso em excesso com o Zubeldia, injusto com o Zubeldia. Você não vai poder fazer essa acusação a mim aqui. Porque em todas as análises eu falo sobre isso. É claro que um time com o Lucas Moura, o São Paulo com o Lucas Moura é outro São Paulo. É outra parada, é outro time. É outro time, é verdade. É outro time, é verdade. O São Paulo, sem os pontas, né? Fica difícil a vida do Zubeldia na hora de substituir e tal. Mas, por exemplo, ontem, ele faz uma dobra de lateral, já perdendo o jogo, do Ferrarese com o Cedric, e dá 10 minutos, ele percebe a besteira que ele fez e ele desfaz. Aí ele tira o Ferrarese, fica o Cedric ali pelo lado direito. Ele viu que foi uma péssima decisão a que ele tomou naquele momento. Uma péssima decisão. Isso faz direto. O Oscar, pelo lado esquerdo, uma decisão ruim. Ruim. Você mata o que o Oscar tem de melhor. E aí o Oscar sai no intervalo do jogo. Precisamos falar sobre isso. Rapidinho aqui, a questão do Oscar. Até falei no QG ontem, tá? O Oscar não é mais aquele menino que jogou 2014 na Copa e tal. Não é mais aquele jogador. Então, ele não consegue mais, cara. Ele não tem físico, não tem intensidade, ele é diferente. Ele é jogador para você deixar ele livre no meio de campo, rotacionar no meio de campo ali, né? E fazer o jogo dele, sem se preocupar com a marcação. O Oscar não é mais esse cara, igual ele foi na época do Chelsea, que jogou de segundo volante, de meia esquerda, de ponta, não é mais. Então você tem que usar o cara, o que ele pode entregar hoje. E isso não é observado pelo Zubeldia. Porque, vamos lá, o Oscar saiu, havia ali uma primeira informação de que não, veja bem, o Oscar saiu ali por controle de carga, só que na verdade ele sentiu. Aí eu fiquei pensando. Verdade. O Oscar na terça-feira contra o Náutico jogou 90 minutos. Falamos no pós-jogo. 2-1 na ida. Abre o placar com 4 minutos. Fica 3-1 o confronto. O Náutico perde um jogador aos 11 minutos de jogo. Depois o São Paulo perde o Ferrarese, enfim. Mas o São Paulo vai para o intervalo ganhando por 3. Presta atenção. Tá com o cara, mano. Tá ganhando o jogo. Não precisa mais do Oscar. Campo pesado e o cara jogando de volante. Esse detalhe, hein? No agregado, naquele momento, na saída do São Paulo para o intervalo, o São Paulo vencia o jogo, o confronto, por 3-1. 3-1. 10 contra 10. Fazia sentido manter o Oscar para o segundo tempo? E sem sofrer, hein, rapaziada. O São Paulo não tava sofrendo contra o Náutico. Não tava aquele jogo difícil, complicado. Não precisava. É engraçado que muita gente percebe isso e o cara que é o treinador que tem que pensar nessas situações não pensa. É inacreditável, mano. Fazia sentido ter o Oscar por 90 minutos nessas condições. Depois o São Paulo faz o segundo gol do jogo. Fica 4-1 confronto com o Rodriguinho, 30 do segundo tempo. Fazia sentido manter o Oscar ainda até o final do jogo? O Oscar, ao que me consta... Ninguém viu sentido nisso. Futebol chinês, outro nível de exigência, outro calendário. Não é esse calendário estúpido, idiota, irresponsável que a gente tem aqui no Brasil. Não é mesmo. Nem o mesmo nível de competitividade, é outro mundo. É um mundo mais fácil. Mas eu não tenho notícia, lembrança de um histórico de lesões do Oscar. Nem quando jogou aqui, nem quando jogou lá. E o Oscar já machucou de novo, aparentemente, sentiu de novo. Exatamente. Então, difícil de engrenar uma sequência. Será? Eu até questionei no QG também, da questão física, não só do Oscar, mas de outros jogadores de São Paulo. E a preparação física da comissão do Zubeldia, ela não é questionada. E na época do Crespo, tinha muitos questionamentos. Só que a turma aí que fazia esse barulho na época do Crespo, hoje é a favor do Zubeldia. E não faz essa crítica, não faz esse levantamento. Será que a gente está falando do departamento médico? Eu também acho que essa é uma questão crônica no São Paulo. Já tem tempo isso. Sim, claro que é. Suas técnicas, isso também aconteceu. São Paulo tendo uma penca de jogador em departamento médico. Não é normal. Por que isso acontece lá? Agora, será que essa gestão de minutos do elenco está sendo bem feita? Será que os muitos minutos dados ao Oscar no início do ano
não estão se refletindo até agora? Será que Exatamente. o erro da comissão técnica do Zubeldia manter o Oscar por 90 minutos no jogo do meio de semana? E falamos aqui quando o Oscar foi contratado, tá? Lá no início do ano, rapaziada, o São Paulo precisa de um outro meia para dosar com o Oscar. O Oscar, ele tem que jogar jogos específicos. Na China, o calendário é totalmente diferente daqui do Brasil. Então o São Paulo vai ter que ter esse cuidado. A gente falou isso aqui no canal, cara. Falamos no início do ano. Falamos isso. E os caras não tiveram esse cuidado e esse trabalho com o jogador. Tá certinho a lembrança aí do Jorge Igor. 90 minutos de Oscar no meio de semana nos aflitos. Naquelas condições que a gente já descreveu aqui. Aí você perde o Oscar ontem no intervalo. Já não tinha muito o Oscar também, porque ele pouco participou do primeiro tempo, né? Então é muita coisa não funcionando. O Lucas Ferreira não está numa fase legal, mas eu entendo que isso é absolutamente natural. Num processo de subida, de consolidação de um menino para o profissional, ele vai oscilar. Acontece com praticamente todos. A não ser os gênios, os extra-série, mas isso aí você não acha todo dia, não dá em árvore. O Oscar não está rendendo lá onde o Zubeldia está colocando ele para jogar. O Luciano como 10, eu acho que ele renderia muito mais como um falso 9 do que como um 10, até pela fase do André Silva, que não consegue dominar a bola. O André Silva está errando domínio de bola. Exatamente. Quando muita coisa está dando errado ao mesmo tempo, isso também passa pela comissão técnica. Exatamente, Para cara. vocês, eu tô aqui para debater, tá? Então nós estamos aqui debatendo com respeito. Com respeito, mas vamos debater. A não ser com pilantra não tem respeito. Mas com a galera que debate, estamos debatendo com respeito. Eu não consigo entender. Eu acho que existe, por parte de alguns, assim, uma simpatia pelo Zubeldia, e faz parte. A gente pode simpatizar com Até exagerado. o Beltrano, ok. Mas eu acho que se blinda excessivamente o Zubeldia. Muito. Da Parabéns, cara. responsabilidade pelo momento do time. Parabéns. Porque é o que eu falei no domingo passado. Você vai sempre achando uma justificativa pro que vem aí. Pro que já veio ou pro que virá. Exatamente, cara. Aí É inacreditável. O Mirassol, o Mirassol é um time bem treinadinho. É difícil, eles vêm no Morumbi se fechando. É difícil jogar assim. Mirassol não vem fazer retranca, não. Mirassol veio, ó, tocando a bola. Vou fazer meu jogo aqui. Ah, não, mas é um jogo difícil e tal. Adversário que, cresce e tal. Ah, tá, beleza. Aí tem o Bahia. É difícil, né? Todo mundo é difícil. Fonte Nova, vai fazendo uma grande temporada, investiu bastante. Aí depois tem o Vasco. Mas veja aí, ó, o Diniz tá começando a acertar o time. Verdade que... O São Paulo é o coitadinho, mano, da história. O São Paulo é o coitadinho. Sempre que vai enfrentar alguém, não, mas é que outro time tá sempre melhor. O São Paulo é o coitadinho. O São Paulo, mano, tem que ter esse cuidado de criticar e tal. A situação tá assim, dívida, a questão física, lesões. É sempre o coitadinho, sempre tem uma historinha pra amenizar esse São Paulo do Zubeldia. Que ontem acabou perdendo o clássico. Aí vai parar pro Mundial. Aí na volta do Mundial, Flamengo. Flamengo, né? 1 bilhão Difícil. De melhor elenco do Brasil. Aí depois do Flamengo, o Red Bull Bragantino. SAF. Fora de casa, né? Maracanã e Bragança. Essa vai ser a sequência na volta do Mundial. Esses dois jogos já de cara do peito do São Paulo, fora de casa. Mas, olha o ano que o Red Bull, olha o Brasileirão que o Red Bull Bragantino... É melhor cair logo, né, rapaziada? Pra ter esse tipo de pensamento, né, igual ele tá dizendo, né, que sempre o São Paulo é o coitadinho da história. Sempre que vai enfrentar alguém, mas é que o time tá melhor, que o time tá isso, tá aquilo. É melhor já aceitar e cair logo pra Série B, se esse é o caso, né, mano? Tá fazendo, jogar em Bragança. Então, assim, sempre vai ter uma justificativa. Exatamente. Veja bem, tá faltando peça. Veja bem, nosso elenco tá limitado. Veja bem, outros adversários têm mais dinheiro hoje, outros adversários investem mais. Eu repito, com esse time titular que o São Paulo foi a campo ontem, era possível fazer muito mais. Meu Deus do céu. Exatamente. O que fica mais grave das ausências é na hora que você vai olhar para banco. Aí você não tem muita opção. Sim. Aí você não tem muito ponta, você não tem ponta ali disponível. No jogo de hoje. Dobra com o Cedric, é uma tragédia. Aí 10 minutos depois você percebe que deu errado, você tem que desfazer. Mas mesmo assim, cara, com a escala... Na questão do banco que ele tá falando, é no jogo contra o Mirassol, tá? Teve outros jogos, São Paulo teve até banco assim que você poderia mexer melhor no time e não mexia, tá? O que ele tá falando é no jogo contra o Mirassol, que de fato só tinha o Rian Francisco como atacante nesse jogo, mas
dava para fazer melhor. Dava para você avançar o Luciano para jogar ali de segundo atacante, igual ele comentou. Falei isso também no nosso pós-jogo. Só que os caras fazem alteração, 6 por meia dúzia, coloca volante, coloca zagueiro. Aí não tem como você ir para cima e ganhar jogo, não tem como. Escalação que foi a campo, o São Paulo deveria ter apresentado um futebol muito melhor. Então, eu acho que existe um risco aí do São Paulo se conformar com uma situação que é perigosa. Exatamente. Simpatia ao Zubeldia, ou por generosidade, benevolência, compreensão. Não é todo mundo que defende o trabalho do Zubeldia ou que aponta os desfalques como justificativa para os resultados ruins. Não é todo mundo também que está sendo baba-ovo do Zubeldia. Tem gente que está argumentando na bola. Só que eu contra-argumento aqui. Galera, se a gente ficar nessa, se o São Paulo ficar nessa, o São Paulo corre o risco de passar pelo que o Atlético Mineiro passou no ano passado. Se a gente não colocar também em cima do técnico a responsabilidade, porque olha só, tem desfalque, tem problema, tem falta de dinheiro, quem tem que achar soluções é o Zubeldia. Exatamente. Meu Deus do céu, se ele não conseguir encontrar soluções, a gente vai ficar nessa de lamentar. Ah não, pô, tá difícil a vida do treinador, não tem dinheiro, não tem elenco, não tem jogador, só tem menino no banco. Tá, mas e aí? Como ele vai se virar com isso? Como ele vai trabalhar com isso? Ah, mas é muito difícil a vida dele. Aí vai perdendo ponto, perdendo ponto, perdendo ponto. São Paulo já perdeu 9 pontos em casa no campeonato. 9. De 15 que o São Paulo disputou no campeonato, 9 o São Paulo já deixou pra trás. Pô, tem alguma coisa errada aí, gente. E no ano passado, o Atlético Mineiro ficou nessa de, não, Copas. São Paulo já fez isso. E foi bem sucedido em 2023, quando ganhou a Copa do Brasil, priorizou as Copas. Quase também foi mais longe na Sul-Americana, caiu para a LDU, ganhou a Copa do Brasil, o brasileiro ficou meio escanteado. Só que quando o Atlético fez isso no ano passado, desde o primeiro turno, mesma ladainha do vídeo do domingo passado, vou ter que repetir, desde o primeiro turno no ano passado, o Atlético Mineiro fez isso. Na metade do primeiro turno, exatamente no estágio que a gente está agora, o Atlético estava fora da briga pelo título totalmente. O que aconteceu? Na última rodada ele ficou a uma bola na trave de ser rebaixado para a Série B, mesmo tendo jogado a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil. Com o Brasileirão não se brinca. Então não dá para ficar nessa de, poxa, pobre Zubeldia. A gente precisa apontar os problemas que ele enfrenta, mas que outros técnicos também enfrentam. O calendário é ruim para todo mundo, péssimo, calendário imbecil, repito, para todo mundo. Desfalque. Todo mundo tem, em alguma medida. Às vezes o São Paulo tem desfalque demais ao mesmo tempo, que é um problema crônico dessa instituição. É um problema que vai além do Zubeldia. Isso é. Desfalque, convenhamos, todo mundo tem. E nós vamos ficar nessa até quando? E o São Paulo vai ficar nessa até quando? O São Paulo teve 20 dias entre a eliminação do Campeonato Paulista e a estreia do Campeonato Brasileiro. Não se viu diferença alguma. O São Paulo terá agora 30 dias de parada do Mundial de Clubes entre o jogo contra o Vasco no Morumbis, no dia 13 de junho, e o jogo contra o Flamengo, dia 11 de julho, no Maracanã, o jogo da volta. Haverá alguma grande mudança? Você imagina uma grande diferença nesse retorno, nesses dias que o São Paulo terá? Infelizmente não. Fica difícil acreditar, porque o trabalho do Zubeldia não vai dando sinais. Então eu acho que ficar preso apenas aos desfalques e não enxergar as responsabilidades do técnico do São Paulo na falta de dinâmica, na falta de fluidez desse time, de intensidade, de repertório e de melhores decisões e de melhor encaixe, melhor distribuição de peças em campo, eu acho que é correr um risco alto demais de dar esse cheque em branco e o São Paulo continuar perdendo ponto, perdendo ponto, perdendo ponto, perdendo ponto no campeonato. Uma hora isso vai dar ruim. E outra pergunta, o Rian Francisco já entrou, ontem ele entrou aos 30, com o time já perdendo. O Rian Francisco já entrou numa boa? Já entrou com o time ganhando? Nunca entra. Tô fazendo a pergunta pro São Paulino aí, de boa. Nunca entra. Lembrar, um jogo em que o Rian Francisco tenha entrado, jogo tranquilo, estamos ganhando, Nunca. dominando, entra aí, você vai ter 15, 20 minutos também, não é entrar aos 42 do segundo tempo, não. Você vai ter 45, não. É entrar ali com 25 do segundo tempo, 28 do segundo tempo, com o time ganhando, show, vai lá, garoto. Já teve isso? Nunca deu isso pra ele. Não lembro. Eu tô sendo sincero. Não lembro. Não é pergunta retórica, não. Se você lembrar. Já teve jogo que o São Paulo tava ganhando de 2-0 ou 3-1, não lembro agora, que ele poderia ter colocado o Rian, né?
para dar um gás no moleque, se sentir mais à vontade e tal, e não colocou. Preferiu recuar o time, colocar zagueiro, volante, e não colocava o moleque. André Silva mal, não coloca o moleque, só coloca na fogueira. Deixa nos comentários aí. Muito bem. Então eu acho que o trabalho do Zubeldia está devendo. O trabalho do Cuca está devendo. Vamos falar de Atlético e Corinthians. Vou falar rapidamente desse jogo. Bom, agora ele vai falar de Corinthians aqui e Atlético. Eu vou adiantar um pouco o vídeo para ver se ele vai voltar no assunto São Paulo. Vamos lá. Bom, pessoal, ele não falou mais do São Paulo, o vídeo acabou ali mesmo, tá? E parabéns ao Jorge Igor, que teve coragem de expor muitas coisas que jornalistas, amigos e parceiros da cúpula do São Paulo e do próprio Zubeldia não têm coragem de falar. Parabéns, cara. É realmente o que a gente enxerga. É um cara que está de fora ali, não é torcedor, e falou exatamente tudo que a gente percebe e entende desse trabalho do Zubeldia. O São Paulo vai ter uma nova parada agora, na data FIFA, e a gente espera mudança. Né? E vai ter mudança? Não vai ter. Você bota fé que o São Paulo vai conseguir melhorar? Não vai. O São Paulo já teve oportunidades para voltar melhor. E quando teve paradas e tal, pré-temporada, e não volta. O São Paulo joga mal, 2, 3 jogos, 4, e o treinador mantém o mesmo time, mantém as mesmas ideias. Então não tem como você ir para lugar nenhum, cara. Não tem. E assim, é difícil você ver isso, tá? Mídia tradicional, né, jornalista se expor assim e fazer críticas duríssimas e verdadeiras. Ele não tá passando pano para ninguém, não tá querendo criticar por dar hate porque eu não gosto do Zubeldia, não, ele tá sendo sincero, irmão. É sinceridade. E é o que a gente vem fazendo aqui desde o ano passado, avaliando o trabalho desse treinador que temos hoje, que é fraco, que é horroroso. E tá certinho o Jorge Igor. Parabéns pelas colocações. Quero a sua opinião, comenta aqui embaixo. Esse é o vídeo e até a próxima. Valeu, rapaziada.